Essa manhã, começando uma revistinha nova, que é A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Então, esse trimestre estaremos estudando essa revista, que eu li, já estudei ela na Escola Bíblica Dominical, e está muito boa. E hoje iremos iniciar com a lição número 1, a igreja que nasceu no Pentecoste. Hoje iremos iniciar com essa revista. Espero que todos vocês continuem assistindo às lives e goste, compartilhe com seus amigos, compartilhe com aquele que você quer muito que um dia eles estejam do seu lado, na casa espiritual, na sua igreja, junto com você. Compartilhe também com aqueles que já estão na presença do Senhor, para aprender um pouco mais da palavra dele. Então vamos lá. A lição 1, a igreja que nasceu no Pentecoste. Vamos ler aqui o texto áureo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Amém? Vamos, antes de mais nada, depois do nosso texto áureo, começar com a nossa oração. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer por tudo que o Senhor já tem feito em nossa vida. Toma, meu Pai, esse estudo em tuas mãos. Me usa como canal de bênção para fazer a tua obra. Fala, meu Pai, através de mim. Da minha boca não venha sair palavras do meu coração, mas sim que venha diretamente de ti, Senhor, para que todos nós venhamos aprender cada vez mais. É o que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Eu já quero agradecer a todos que estão aqui nessa live, curtindo, compartilhando, assistindo. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está em Atos 2, do verso 1 ao verso 14, que diz: Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados, e foram vistos por línguas repartidas, como que é de fogo, os quais pousaram sobre a cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estava habitado judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Macedônia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfília, Egito, e parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeu como prosélitos, e crentes e árabes, cretenses e árabes, todos os termos, ouvindo em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, e estava suspenso, dizendo um para o outro, e outros zombando, diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a voz e disse-lhe: Varões judeus e todos que habitam em Jerusalém, sejai-vos isto notório e escutais as minhas palavras. Amém. Vamos aqui agora para a introdução dessa primeira lição que estamos dando nessa semana. A igreja nasceu no dia de Pentecoste. Esse evento marcou o início de uma nova era, a era da igreja. O Pentecoste era uma das festas mais importantes dos judeus e acontecia 50 dias depois da Páscoa. Foi nesse dia especial que Deus derramou o Espírito Santo
sobre todos os discípulos, batizando-os, e o derramamento do Espírito no Pentecostes marca o início da igreja como uma comunidade de profetas, como foi profetizado por Joel 2:28. No livro de Atos, Lucas ensina que esse acontecimento tinha um significado especial para o fim dos tempos, pois já havia sido anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Além disso, o Pentecoste foi uma prova clara de que Jesus havia ressuscitado. O propósito desse derramamento do Espírito Santo foi dar poder à igreja para testemunhar de Cristo ao mundo e levá-lo à verdadeira adoração. Isso é o que veremos nesta lição. Amém. O primeiro tópico dessa lição, o tópico 1, vai dizer a natureza do Pentecoste bíblico. O ponto 1 vai dizer de natureza divina. Lucas relata que por ocasião do derramamento do Espírito no dia do Pentecostes, foi ouvido no céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estava sentado, e que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Atos 2:3. O estudioso da Bíblia explica que esses sinais são manifestações da presença de Deus, chamada de teofania. Isso significa que Deus se revelou de maneira visível e audível, assim como fez no Monte Sinai, quando entregou a lei a Moisés. Naquela ocasião houve trovões, relâmpagos e som forte, e o povo ouviu a voz de Deus e viu um grande fogo. Êxodo 19:16. Moisés depois lembrou ao povo desse momento, dizendo: desde os céus te fez ouvir a sua voz, para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras no meio do fogo. Como aconteceu naquela época no Monte Sinai com Moisés, aconteceu com os judeus, com os discípulos ali em Jerusalém. E acontece até os dias de hoje. Nós temos que saber que Deus ele vai se revelar para nós de maneiras sobrenaturais, muitas das vezes. Algumas das vezes a gente só vai ouvir a sua voz, mas se Ele quiser, Ele se manifesta de formas sobrenaturais. Eu mesmo tive essa experiência uma vez no monte. Estava no monte orando e falei: Senhor, eu já falei demais, fala agora comigo. Eu vou me calar para ouvir a sua voz. O que eu tinha para falar, eu já falei. Então eu preciso agora ouvir a sua voz. E o céu estava naquele céu, como eles falam, céu de brigadeiro. Não tinha uma nuvem no céu. Não tinha uma única nuvem. E de repente eu avistei de longe uma nuvem pequena, que ela veio se aproximando. E quando ela se aproximou cada vez mais, ela veio crescendo. E quando chegou na minha direção, ela já estava grande, ela parou. E aquela nuvem estava num formato de uma pomba. Olha a manifestação de Deus e do Espírito Santo para mim, trazendo a resposta do pedido da minha oração. Eu tinha orado, feito um pedido ao Senhor, e Deus me trouxe a resposta. Então Deus ainda faz como fez no Monte Sinai, e faz como ainda faz como fez também no dia de Pentecostes. Ele ainda se revela, tanto falando através de raios, de trovões, se manifestando através do fogo, através das nuvens, através do jeito que Ele quiser. Através de somente você ouvir a voz dEle, através de sonho, Deus vai estar sempre manifestando o seu poder para nós, através de muitas coisas. Mas não é para a gente adorar essas coisas que Deus se manifestou. Não é para a gente adorar o fogo, não é para a gente adorar as nuvens. Não, pelo contrário. Não é para a gente continuar adorando a Ele. Não a manifestação que Ele fez, mas sim ao grande Criador. Então, é dessa forma. Foi aqui que a igreja começou a surgir. Foi depois desse batismo com o Espírito Santo. E você busque o batismo do Espírito Santo, que através do batismo do Espírito Santo, você vai ganhando os dons extraordinários que o Espírito Santo tem para te dar, para te doar, para poder você fazer a obra do Senhor. O ponto 2 desse tópico vai dizer:
um evento paralelo ao Sinai. Assim como no Sinai, onde a presença de Deus se tornou real, como uma das experiências mais marcantes na história do antigo povo de Deus, de uma forma muito mais gloriosa e profunda, o Pentecoste marcou o encontro do Espírito de Deus com a igreja. Pentecoste, portanto, é a experiência do Espírito Santo. Lá no Sinai, a letra da lei foi escrita em tábuas de pedra, Deuteronômio 9, 10 a 11. Aqui no Pentecoste, a palavra de Deus foi escrita nos corações, Jeremias 31, 33, 2 Coríntios 3, 3. Qual é a diferença entre o Pentecoste que aconteceu no Monte Sinai e o que aconteceu em Jerusalém? No Monte Sinai aconteceu, só quem teve essa manifestação do poder do Espírito Santo foi Moisés em sua vida. O povo assistiu de longe a manifestação de Deus na vida de Moisés. Aqui em Jerusalém, no dia de Pentecostes, o que aconteceu? Deus manifestou não somente para os discípulos, mas para todos aqueles que estavam ali reunidos. A todos aqueles que estavam na presença do Senhor, escutando a palavra dos discípulos, e aqueles que também, mesmo não estando ainda na presença, estavam ali presentes, passando por perto ou estavam onde eles estavam pregando. A manifestação do Espírito Santo de Deus aconteceu para todos. E hoje não é escrito somente na tábua dos 10 mandamentos, mas é escrito dentro do nosso coração, na tábua do nosso coração. Basta a gente querer seguir esse mandamento. Quando Deus escreve na tábua do nosso coração, o que nós devemos fazer é obedecê-lo. É olhar para dentro de nós e ver que Deus nos amou, que entregou o seu próprio Filho por nós e que a gente tem que se entregar também para Ele, para fazer a sua obra com amor e carinho. Que o Pentecoste venha manifestar dentro de você, que esse dia venha chegar para você. Busque o Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus entre dentro de você para fazer as maravilhas, mas não para te engrandecer, mas que você saiba que diminua eu, mas que ele cresça. Quem é que tem que diminuir? Somos nós. Quem é que tem que crescer? É Deus. É o nome dele que tem que ser exaltado, não o nosso. Mesmo que Deus faça milagres, sinais e maravilhas através de nós, que a gente venha ressuscitar mortos, que a gente venha curar enfermo, mas que a gente venha lembrar, sem Deus, nada disso aconteceria. Por quê? Porque não somos nem eu e nem você, mas sim o Espírito Santo de Deus que realiza todos esses prodígios. Centrada em Cristo e nos tempos finais. Na sua pregação no dia de Pentecostes, Pedro deixou claro que esse evento estava totalmente ligado a Jesus. Ele mostrou que o derramamento do Espírito Santo estava diretamente relacionado à morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Atos 2, 23, 24 e 32, 33. Isso significa que, embora o Pentecostes seja uma manifestação do Espírito, ele também é cristocêntrico, ou seja, tem Cristo como seu centro. Sem a cruz de Cristo, o Pentecostes perderia seu verdadeiro significado, pois não há Pentecostes sem a cruz. Além disso, Pedro explicou que o Pentecoste foi o cumprimento da profecia de Joel 2,28, que anunciava que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a humanidade. Quando Pedro usou a expressão nos últimos dias, Atos 2,17, ele mostrou que esse evento tinha um significado escatológico, ou seja, estava ligado no plano de Deus para os tempos finais. Então, o que acontece? Jesus é o centro de tudo, é o centro das nossas orações, é o centro da nossa vitória, é tudo que temos na nossa vida de mais importante. Então, o que acontece? O poder do Espírito Santo foi derramado pelo Espírito Santo. Deus usou o Espírito Santo para derramar, através do Espírito Santo, esse poder sobre a nossa vida. Mas se não tivesse vindo Cristo aqui na terra, entregar a sua vida e morrer na cruz, que não era dele, não pertencia a ele, mas pertencia a nós. Essa cruz, essa condenação que Cristo
sofreu por nós, não era para ele, mas sim por nós. Ele nos amou de uma tão forma que ele poderia ter nem ido para a cruz. Ele poderia ter descido da cruz quando zombaram dele, quando falaram que se ele era filho de Deus, por que ele não desceu? Mas por amor a nós. E para a gente provar essa manifestação do Espírito Santo, foi por isso que ele morreu por nós naquela cruz. Então que a gente hoje venha lutar todos os dias para não cair, para que a gente não se desvie da palavra do Senhor. Por quê? Porque toda vez que pecamos, nós o crucificamos novamente. Toda vez que pecamos, nós vamos estar crucificando a Cristo naquela cruz. Amém? Espero que até aqui vocês venham estar entendendo toda essa lição, que o Senhor Jesus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Quero agradecer a todos que entraram nessa live, curtiram, compartilharam, e a todos aqueles que estão vendo também nas redes sociais. Que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Que o Senhor Jesus dê um ótimo dia. Oremos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toma a vida de todos aqueles que assistiram essa live, mesmo que por algum instante, e que ainda vão assistir em outras redes sociais. Que o Senhor tome a cada um que ficou até o fim também. Tome a vida de cada um, de cada familiar. Toma a nossa vida hoje. Nos dê um ótimo dia. E que hoje a gente saia de casa fazendo o teu ID, pregando o teu evangelho, o teu amor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Até amanhã, na próxima live. Que o Senhor Jesus